Meus irmãos, leitura bíblica em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Leremos do versículo 13 ao versículo 18 da palavra do nosso Deus. Assim nos diz, irmãos, a santa, inerrante, infalível palavra do nosso Deus. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Soberano Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Reconhecemos que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Nós Te louvamos, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não rejeita as nossas orações, que o Senhor está sempre atento à súplica do Teu povo, ainda que seja, ó Deus, para responder e dar aquela resposta que nem sempre será a que nós queremos, a que almejamos, mas o Senhor sempre atenderá em conformidade com a Tua santa e bendita vontade. Ó Deus de amor, abençoa a Tua igreja, ilumina o Teu corpo. Neste momento que a Tua palavra foi lida, será explicada e aplicada ao nosso coração. Nós clamamos ao Senhor e suplicamos que Tu venhas iluminar a nossa mente, esclarecer, ó Deus, a nossa alma, a Tua verdade, e nos habilitar a termos uma vida mais prostrada, mais rendida aos pés do Senhor. É o que desejamos profundamente, Senhor, e é o que clamamos a Ti nesta hora, em nome de Jesus Cristo, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. Amém. Meus irmãos, aos 17 anos, Deus me converteu a Cristo, e eu posso dizer que o início da minha conversão talvez tenha sido a fase melhor da minha vida, o momento mais precioso, e talvez uma das experiências mais lindas que eu pude experimentar, porque foi um momento de transformação, um momento de busca, saindo de uma adolescência bem conturbada para uma vida de serviço na igreja do Senhor. E no interior tudo é mais fácil para a gente, e nós tínhamos ali o costume de, naquele período, orarmos no período da madrugada na igreja, no templo, né? Eu já trabalhava na secretaria da igreja e tinha a oportunidade de 5 da manhã ir para a igreja e ter um tempo ali de oração. E o que me marcou nesse período de oração ali nas madrugadas foi o testemunho de uma família. Eu costumava ir para a igreja, ficava na galeria, orando sozinho, e por alguns instantes eu via
ali na frente da igreja, uma família em oração. O pai, a mãe e um casal de filhos adolescentes, buscando ao Senhor. Aquilo para mim era impactante, era lindo demais. Ver uma família inteira na igreja, buscando ao Senhor, num período em que os pais poderiam estar dormindo um pouco mais, os filhos, adolescentes, poderiam dormir um pouco mais, mas aquilo impactou meu coração. Esta família é uma família que marcou a minha história, porque toda a minha história como cristão está ligada a esta família muito querida. E até que eu comecei também a orar com eles, eles me convidaram para fazer parte daquele grupo familiar, e foi um tempo de Deus, um tempo muito rico, até que nós nos separamos depois que eu fui para o seminário, me preparar para o estudo. Em 2013, eu tive a oportunidade de visitar aquela família, no oeste da Bahia, e fui visitá-la, e eu relatei isso, da minha admiração, o quanto admirava o meu coração em vê-los ali orando. E naquela hora o pai me disse assim: olha, aquele momento foi o momento mais difícil da nossa família, foi o momento mais duro, o momento mais complexo da nossa história, e nós orávamos ali, nós buscávamos a Deus porque nós não sabíamos o que fazer. Era um momento muito difícil da nossa família. Mas a família estava ali inteira, em oração, buscando ao Senhor. Algumas pessoas dizem, geralmente assim: olha, eu não tenho mais o que fazer, só me resta orar. Eu não tenho mais o que fazer, só me resta orar. Na verdade, a oração não é o que resta. A oração é o que nós precisamos fazer em todas as circunstâncias. A oração é prioridade na vida do cristão. É prioridade na vida da igreja. Uma igreja que não ora está fadada a morrer. Um crente que não ora está fadado à morte espiritual. Nós não oramos porque Deus precisa das nossas orações. Nós oramos porque nós precisamos do Deus das nossas orações. Nós oramos porque nós dependemos dEle, e porque a oração é a melhor e a mais eficiente ferramenta de Deus para nós, para lidarmos com as nossas aflições. Esta igreja, a qual Tiago estava escrevendo, estava passando por lutas, estava passando por aflições. Nós acompanhamos isso desde o primeiro capítulo. A igreja passa por lutas e passa por provações. No capítulo 5, nós encontramos Tiago exortando a igreja para que ela seja paciente em meio às lutas, às aflições que ela estava enfrentando por causa dos senhores ímpios que exploravam aquele povo, que exploravam o povo de Deus, que usufruíam do seu trabalho, mas que não pagava direito. Enquanto eles luxavam, enquanto eles engordavam, acumulando e acumulando mais e mais recursos, os cristãos passavam por sérias necessidades. E possivelmente, em função disso, o povo se viu tentado a murmurar e a reclamar, e por esta razão, então, Tiago escreve falando da importância daquela igreja ser paciente, da igreja esperar no Senhor, esperar a vinda do Senhor, sabendo que Cristo é o supremo juiz, Ele julgará todas as coisas. Então a igreja deveria ser paciente. Mas agora, a partir do versículo 13, ele conclama esta igreja não só a ser paciente, mas ele convoca a igreja a uma vida de oração. E a oração aqui não é uma opção, assim como a paciência também não era. A oração é um imperativo de Deus para a vida da sua igreja, em qualquer momento da sua vida. Não importa se ele é bom ou se ele é ruim, você deve orar. Por isso, eu gostaria de pregar nesta noite: em todas as circunstâncias da sua vida, ore ao Senhor. Em todas as circunstâncias da sua vida, ore ao Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem. Em primeiro lugar,
ore ao Senhor, suplicando e louvando ao Senhor. Suplicando e louvando ao nosso Deus. É primeiro ponto que eu quero destacar aí, na nossa passagem. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Esta é a orientação que Tiago dá a esta igreja que estava lidando com sofrimentos, lidando com aflições na vida. A igreja deveria suplicar ao Senhor. E é interessante porque aqui tem uma conotação individual. Quem deve orar aqui no versículo 13? É você. Você, enquanto indivíduo, deve buscar a Deus em oração ou em louvor, ou oração de louvor, quando a situação ela é boa. Mas é você, como indivíduo, que deve buscar a Deus. Como servo ou serva de Deus, você deve se colocar diante de Deus quando a sua vida estiver em aflição, estiver em apuros. O apóstolo Pedro nos ensina e nos mostra que toda a nossa ansiedade ela deve ser depositada diante do Senhor. Nós vimos também, aqui no domingo passado, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, que nós precisamos buscar ao Senhor em oração. Esta é uma ferramenta de Deus para superarmos a ansiedade da alma, a ansiedade do coração. A oração é parte de Deus, ferramenta de Deus para nos ajudar. João Calvino disse algo muito interessante acerca desta passagem. Ele disse o seguinte: Tiago, quer dizer que não há tempo em que Deus não nos convide a si, pois as aflições devem estimular-nos à oração, a prosperidade deve propiciar-nos uma ocasião de louvar a Deus. Então, percebam aqui, irmãos, que a oração é um convite de Deus a nós, seu povo, para que nós tenhamos um tempo de comunhão com o nosso Senhor, um tempo de oração, um tempo de refrigério na presença do Senhor com as nossas orações. E ele fala aí: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. O que significa sofrer aqui, meus irmãos, na nossa passagem? Ele vai especificar aqui que o sofrimento ele é muito mais amplo. Envolve tanto a exploração econômica, envolve perseguição e oposição por parte de uma liderança ímpia, envolve também as enfermidades, as doenças que por vezes nós enfrentamos. Então, quando ele fala aqui de aflição ou de sofrimento, ele está pensando em algo muito mais genérico. É a perseguição por causa do Evangelho, mas é também o sofrimento por causa das enfermidades, por causa do sofrimento causado no trabalho, por causa do sofrimento causado no seio da família. É o sofrimento que nós lidamos na escola, onde estivermos, em toda essa situação, em todas as circunstâncias de dor e de sofrimento, nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos buscar ao nosso Deus em oração. Esse sofrimento pode ser muito bem, conforme ele mesmo já falou aqui, tanto o sofrimento por causa da injustiça, como também por causa da enfermidade que eles estavam aqui passando. Perceba outra coisa interessante, que a ideia de orar aqui não é a ideia de orar pontualmente, mas é a ideia de orar constantemente, frequentemente. Você precisa se colocar diante de Deus em oração. O tempo verbal aqui no grego traz essa ideia de uma oração contínua, de uma oração constante na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Você deve
orar em todas as circunstâncias. Mas e se você está feliz? E se você está alegre? O que você deve fazer? Você deve cantar louvores. O cantar louvores aqui é interessante, porque a ideia é de cantar louvores a Deus com acompanhamento, seja com um violão, um instrumento de corda, um instrumento de sopro, de percussão, enfim, você deve louvar a Deus, você deve cantar louvores. E talvez você deva se lembrar daquele momento quando Paulo estava preso lá em Filipos, né? E à meia-noite o que Paulo fazia? Ele orava e ele louvava a Deus. Então ali nós temos o exemplo perfeito do que Tiago está dizendo aqui. Se você está sofrendo, você deve buscar a Deus. Mas se você está feliz, você deve cantar louvores. Você poderia dizer assim, mas como assim? Paulo estava feliz por estar preso? Sim, porque a felicidade, a alegria do apóstolo não estava condicionada às circunstâncias, mas ao seu Deus, ao seu Senhor, como o próprio Pedro se alegrou por sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Então, na alegria, o que nós precisamos fazer é agradecer ao Senhor, com cânticos, com hinos, com louvores, na presença do Senhor. Consegue perceber que o texto não está dando margem para você ficar em casa? O texto não está dando margem para você ficar no seu quarto, para você assistir o culto lá da sua casa. Não. O texto está dizendo que no momento de aflição e no momento de alegria, você precisa buscar a Deus em oração. Seja na igreja, seja na sua individualidade, você deve buscar o Senhor em oração. Mas talvez, meus irmãos, talvez muitos de nós aqui concordemos, com isso. Eu acredito que a maioria concorda com a importância da oração em todas as circunstâncias, nos momentos de luta e nos momentos de alegria. Todos nós entendemos que nós precisamos fazer isso. E talvez você esteja consentindo com essa mensagem. Mas quando você encontra dificuldades, a oração é a sua primeira resposta. Quando você encontra dificuldades, a oração é a sua primeira resposta. É a primeira coisa que você faz, é se prostrar diante de Deus e suplicar a Deus a intervenção dEle, a sabedoria dEle, o poder dEle na sua vida. Certamente, meus irmãos, a oração não é a resposta automática que nós oferecemos. A oração nem sempre é uma resposta que nós oferecemos automaticamente às lidas da nossa vida. Nem sempre. Quando nós nos entregamos à carne, ao coração, às nossas fragilidades, o que é que nós fazemos? Nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos a Deus, nós até perguntamos a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, o que eu fiz? O que fiz para merecer esta situação tão difícil? Então, nem sempre a nossa resposta automática e natural é uma oração ao Senhor. É nos prostrarmos diante dEle em oração. Mas o que a passagem nos ensina é isso. Se você está passando por lutas, você deve orar ao Senhor e buscá-lo em oração. Mas também quando você passa por um conflito com a sua esposa, quando você passa por um conflito com os seus filhos, ou com seus amigos, ou com seus colegas de trabalho, você tem um espírito calmo, você ora a Deus, você busca ao Senhor, você ora para ser um exemplo de piedade para a sua família, você pede a Deus para controlar a sua raiva, para guiar o seu coração em sabedoria, para que você trabalhe de tal forma na sua família, de maneira que ela cresça diante de Deus. É isso que você faz como pai, como mãe, ou como filho? É isso que você faz? Você ora a Deus? Mas pense novamente, quando você enfrenta um problema no trabalho, quando você lida com uma luta no seu trabalho, com o seu patrão, com o seu chefe, com o superior, ou com alguma pessoa ali, seu colega, o que você faz? Você faz aquela oração silenciosa, aquela oração assim, falando, meu Deus, em nome de Jesus, me dá paciência. Senhor, me ajuda a responder corretamente.
Você se lembra lá quando Neemias, copeiro do rei, chegou diante de Artaxerxes, foi servi-lo porque ele era o copeiro. Imagina, o copeiro que tinha que experimentar o vinho primeiro, né, para ver se não tinha nenhum veneno ali. E imagina Neemias com a sua cara triste. E naquela hora, então, Artaxerxes olhando para ele, homem triste, né? Ele poderia ter interpretado, por que ele está triste? Tem alguma coisa errada aqui, né? E certamente o seu egoísmo poderia levá-lo a pensar nele mesmo. Será que ele está triste porque ele tem alguma arma aí contra mim, algum veneno, alguma situação que me envolva? Não. Deus, guiando a história, levou aquele homem a perguntar: olha, por que você está triste? Você não se apresenta assim diante da minha presença? Então, só pode ser tristeza do coração. O que está acontecendo? E naquele momento, Neemias disse que temeu muito ao Senhor. E Neemias falou: olha, como eu poderia estar feliz se a minha cidade, se o meu povo está vivendo em tragédia, está vivendo um sofrimento terrível? Ele já tinha orado antes ao Senhor, ele já tinha confessado os pecados antes, lá no capítulo 1, mas antes dele dar uma resposta ao rei, ele então diz o seguinte: então orei ao Deus dos céus. Então orei ao Deus dos céus. Eu não acredito que ele tenha feito uma oração em voz audível, mas ele silenciosamente buscou a Deus enquanto se preparava para dar uma resposta ao rei. Meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer em todo o tempo, meus irmãos. Nós precisamos orar, porque não existe ferramenta melhor e mais eficaz do que a oração para lidarmos com as nossas tristezas, com os nossos sofrimentos ou com nossas alegrias. Não responda ao seu sofrimento com murmuração, com impaciência, com uma tristeza profunda, mas à semelhança de Neemias, busque a Deus, porque Deus no seu tempo vai guiar a sua história. Deus no seu tempo vai conduzir todas as circunstâncias para a glória e para o louvor dele. Vamos seguir um pouquinho mais. Em todas as circunstâncias, ore ao Senhor. Em primeiro lugar, suplicando e louvando a Deus. Em segundo lugar, recorrendo ao cuidado pastoral. Esse é o segundo ponto, recorrendo ao cuidado pastoral. Nós temos aí, do versículo 14 ao 15, a fundamentação para este ponto. Estar alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele. Então, qual é o conselho e a orientação de Tiago para uma pessoa que está enferma? Ela deve convocar, ela deve recorrer à sua liderança espiritual, né? Alguns entendem aqui a palavra doença ou doente como significando uma fragilidade, alguém que está sem forças espirituais, né, sem energia, alguém que precisa de um encorajamento. Então, os pastores, os presbíteros, seriam então convocados para uma espécie de encorajamento, por meio da oração e, consequentemente, por meio da unção com óleo. Mas todo o contexto da nossa passagem deixa evidente que o problema aqui não é uma fraqueza apenas, mas que se trata de uma enfermidade. Uma enfermidade. Não sabemos se é uma enfermidade para a morte, mas é uma enfermidade. É alguém que está doente fisicamente, que está debilitada e que necessita de oração. Ela não apenas buscou a Deus em oração, porque esse foi o conselho de Tiago, né? Se alguém está sofrendo, deve buscar a Deus em oração, como também ela deve convocar os presbíteros da igreja, convidá-los para que esses presbíteros na sua casa façam oração por ela em nome de Jesus Cristo. Este é o conselho aqui da palavra de Deus. Mas quem eram os presbíteros aqui na nossa passagem, meus irmãos? Os presbíteros
eram os oficiais da igreja, os pastores, né, a liderança pastoral da igreja. Você se lembra que o apóstolo Paulo, quando ele plantava uma igreja, ele voltava depois estabelecendo a liderança daquela igreja, elegendo presbíteros. No caso da ilha de Creta, ele escreve a Tito falando para eleger presbíteros. E o presbítero deveria ser uma pessoa experiente, uma pessoa sóbria, uma pessoa que governava bem a sua casa. E esse presbítero, que não poderia ser dado a muito ao vinho, alguém íntegro, reto, temente a Deus, esse deveria então liderar o povo de Deus. Então o presbítero aqui é um pastor. Ele era o pastor da igreja, era a liderança pastoral. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando vai se despedir da igreja de Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos, ele fala para que esses presbíteros pastoreiem a igreja de Deus, que Deus comprou com o seu próprio sangue. Então aqui nós estamos lidando com a liderança pastoral da igreja. E no momento de enfermidade, o irmão precisa convocar ou convidar o presbítero para que este faça a oração sobre ele. Né? Então veja alguns detalhes aqui, muito interessante. O primeiro detalhe aqui que você deve observar é que a responsabilidade de buscar ajuda é do doente. É o indivíduo que está enfermo, que está debilitado, que deve procurar o auxílio pastoral. Então esse é um princípio muito interessante. Veja, né? Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros. É a pessoa doente que tem que chamar. É claro que Tiago não está dizendo que o presbítero não possa visitar a pessoa se ela estiver doente, não é isso que ele quer dizer. Mas a responsabilidade primária de solicitar o auxílio é da pessoa que está passando por aflição. Isso é interessante porque às vezes as pessoas elas esperam que você faça alguma coisa por ela, quando você não sabe. Nem sempre você sabe qual é a gravidade daquela experiência ruim que a pessoa está passando, do sofrimento dela. Você não tem uma bola de cristal para saber o que se passa na vida daquela pessoa. Portanto, é ela quem deve recorrer o auxílio pastoral na igreja do Senhor. Uma outra coisa interessante é que os presbíteros não são chamados porque são espiritualmente mais maduros do que os outros, mas porque são responsáveis pelo cuidado pastoral da igreja de Cristo. Sobre os ombros deles pesa a responsabilidade de cuidar da igreja do Senhor, né? Eles são convidados ou são convocados a pastorear o rebanho que Deus comprou com o seu próprio sangue. Um terceiro ponto que eu quero destacar aqui, importante, veja, irmãos, como é importante você compartilhar suas lutas e provações. Como é importante você compartilhar suas experiências, o que você está passando. Tem gente que quando passa por uma situação difícil em família, ou na vida dela, ela esconde aquilo. Ela oculta aquilo de todo mundo. Ela não quer que ninguém saiba daquela situação, de uma enfermidade, de um problema. A igreja do Senhor não pode ocultar os seus problemas. Nós precisamos compartilhar as nossas lutas para que a igreja interceda por nós, para que a liderança do povo de Deus nos pastoreie e interceda pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas, especialmente pela nossa saúde. O problema aqui é a enfermidade. E a igreja deve ser convocada na pessoa dos seus pastores, no nosso caso, igreja presbiteriana, presbíteros docentes e presbíteros regentes. Todos devem ser convocados para a oração por aquela pessoa. Então, se você é aquele irmão que gosta de esconder os problemas, porque você não quer que ninguém saiba da sua situação, é claro que tem situação que nem todo mundo precisa saber. Nem todo mundo precisa saber. Você pode chegar para um presbítero e falar assim: meu irmão, preciso falar com você. Preciso conversar com você. Eu quero te dizer que eu estou passando por um problema difícil.
eu estou com suspeita de uma doença aqui, eu estou muito aflita ou aflito por isso, e eu preciso da sua ajuda. Estou vivenciando um problema sério em casa, estou vivenciando um problema sério no trabalho, eu preciso da sua ajuda. Como pastor, como irmão experiente, como aquele que tem a responsabilidade de cuidar do povo de Deus. Não oculte os seus problemas, compartilhe. Se não publicamente, procure alguns indivíduos, os quais você confia e que você pode solicitar o auxílio pastoral para que você possa vencer as suas lutas, as mais diversas. O que os presbíteros deveriam fazer? Eles deveriam orar. Veja aí no versículo 14, que fala, façam oração, é imperativo, né? Eles deveriam orar, talvez aqui impondo as mãos naqueles dias sobre o doente, né? E orando por ele, né? E esta oração seria em nome do Senhor. Mas, secundariamente, eles deveriam ungir a pessoa. Talvez aqui, ao mesmo tempo, ou um paralelo, enquanto eles ungiam e depois eles oravam, mas eles precisavam primordialmente orar por aquela pessoa e, ao mesmo tempo, deveria ungí-la, né? Deveriam ungí-la para que ela fosse, então, sarada pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu sei que esse é um texto complexo, é um texto difícil, não existe consenso entre alguns. A igreja presbiteriana não adota unção com óleo, é importante a gente falar isso. Não existe unção com óleo na igreja, já houve alguns debates aí em concílios, mas a igreja resolveu revogar, e aqui nós temos vários entendimentos sobre esse assunto. Existe um entendimento mais físico aqui, de que talvez a unção com óleo aponte para um cuidado pastoral, como eu falei, do encorajamento, é a pessoa que está desanimada, e então o presbítero vai lá para orar por ela, ungi-la e encorajá-la. Existe um outro entendimento que eu acho bem plausível, que é a ideia do óleo como medicinal, porque ele era muito comum naquela época, né? O óleo de oliva ser usado para todo tipo de doença, né? Inclusive paralisia, muitos dores de cabeça, paralisia, eles se utilizavam do óleo, né? Como uma ferramenta, como um medicamento muito aceito naqueles dias. E, especialmente, alguns entendem que aqui seja uma referência ao medicamento, porque a palavra ungir aqui é a palavra leifo no grego, que dá a ideia de esfregar, que é de onde vem a palavra massagear, né? Essa ideia de que o presbítero, então, ele iria esfregar esse óleo, e por conta disso, nós podemos nos lembrar também daquela passagem lá de Lucas 10, quando o samaritano, vendo ali o judeu caído, machucado, né? O que ele faz? Ele vai lá ao encontro, ele aplica óleo e ele derrama vinho sobre as feridas daquele homem machucado. Então, alguns compreendem que aqui a palavra aleifo tenha esse melhor entendimento de um tratamento medicinal que seria, então, oferecido ali pelos presbíteros. Seria a ideia de que a oração, ela não menospreza os recursos medicinais, né? Então, seria a oração e a medicina caminhando lado a lado aqui na cura do enfermo. A Igreja Católica já foi para um outro extremo, né? A Igreja Católica foi para o lado do que antigamente era chamada de extrema-unção. Hoje, depois do Vaticano II, eles passaram a considerar a unção dos enfermos. E a ideia é quando uma pessoa está com uma doença séria, grave, de morte, o padre, então, é chamado ali para que faça a unção daquela pessoa, né? Então, é o que eles chamam de unção dos enfermos. Mas o texto aqui não está falando se a doença é para a morte, né? Se a pessoa está no estágio de morte, o texto simplesmente diz, está alguém doente, você deve, então, chamar os enfermos você deve chamar os presbíteros, e esses vão orar pelo enfermo e também ungí-lo, né? Os humanos se valem da religião. Não, eu não estou... O meu tablet aqui funcionou sozinho. E outra coisa também, irmãos, existe um entendimento que talvez seja aquele que eu mais
estou inclinado a aceitar, que é a ideia de que nós estamos aqui num período de transição. O óleo aqui é mero símbolo. Todos nós sabemos que era comum entre os judeus essa questão do simbolismo, e a palavra aleifo, na Septuaginta, ela também pode ser aplicada para a unção religiosa, como era visto lá no Antigo Testamento. Nós temos duas palavras para unção, que é a palavra crio, né, de onde vem a palavra Christos. Cristo significa o ungido de Deus, né? Pode ser esta palavra, ela é mais aplicada num contexto religioso, teológico, né, quando quer apontar esse simbolismo, né, voltado para a teologia, para a religião. Seria um uso mais extraordinário da palavra, né? E a palavra mais comum seria a palavra aleifo, que seria a palavra para essa parte mais física. Mas a palavra aleifo, na tradução da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, os tradutores traduziram a palavra unção, que seria a palavra crio, como a palavra aleifo. Então, pela palavra, pura e simplesmente, é difícil a gente tomar aqui uma decisão. Mas o ponto nós estamos num momento de transição. Nós temos um momento aqui onde os apóstolos, eles curavam em nome de Jesus. Isso fica claro lá em Marcos 16, que os apóstolos, eles curavam em nome de Jesus porque eles tinham a autoridade dada pelo próprio Cristo. E esta é a era apostólica. Uma vez que os apóstolos cessaram esse modelo, esta ordem dada pelo próprio Tiago, ela perde o seu sentido na sua originalidade, né? Então, hoje nós não mais precisamos ungir com óleo, porque nós não precisamos mais de símbolo, porque o Espírito habita em nós. A unção de Deus está dentro de nós. Você tem a unção de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós não mais precisamos do simbolismo, porque nós temos a realidade habitando em nós. E uma outra coisa que a passagem deixa muito bem clara é que, veja, e a oração da fé, versículo 15, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. O que isso quer dizer? Que naqueles dias, quando os presbíteros eles oravam e ungiam com óleo, o doente era curado. Salvar aqui significa ser curado. Jesus Cristo falou isso várias vezes nos evangelhos. A tua fé te salvou, no sentido que a tua fé te curou. O enfermo foi levantado, o enfermo foi restaurado pela oração do presbítero e pela unção dele. Veja que a ênfase não está no óleo, a ênfase não está na unção, a ênfase está na oração da fé, porque é a oração que é imperativa. De certa forma, a unção com óleo ela é secundária no nosso texto. Então a gente não precisa aqui, meus irmãos, sair ungindo doentes. Nós não precisamos sair ungindo coisas, objetos, porque a unção ela cumpriu o seu propósito no primeiro século, na era apostólica. Uma vez que nós não temos mais apóstolos e que nós não mais temos o dom de cura, nós não mais precisamos da unção com óleo. Eu não estou dizendo que nós não temos mais cura. Deus cura de acordo com a vontade dele, mas nós não temos mais dons extraordinários, dons especiais de cura, de profecia, de línguas. Isso tudo cumpriu o seu propósito lá no primeiro século. No primeiro século, todos esses dons, eles cumpriram o seu devido propósito. O que nós devemos fazer hoje, então? Nós devemos orar ao Senhor e aguardar no Senhor a sua resposta. Qual é o ensino de Cristo? Seja feita a vontade de Deus. Se é a vontade do Senhor curar o enfermo será curado, será restabelecido. O próprio texto, lá no capítulo 4, quando fala dos projetos, por exemplo, o texto deixa claro que todas as coisas acontecem se Deus quer. Se Deus não quer, não vai acontecer. Versículo 15 do 4, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos,
como também faremos isto ou aquilo. É a vontade do Senhor que predomina, é o que o Senhor quer e não o que eu quero. Cabe a você, presbítero, cabe a mim como pastor, quando somos convidados a auxiliarmos os nossos irmãos em aflição, cabe a todos nós orarmos e confiarmos no Senhor, na vontade dEle, na direção dEle e no querer dEle. No entanto, o que o texto diz é que nós precisamos orar com fé. E isso Tiago já havia dito lá no capítulo 1, quando ele diz para que, se você está passando por provações e por lutas, você deve orar ao Senhor. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que Deus requer de nós? Requer que nós oremos com fé, requer que nós oremos com convicção, com dependência de Deus. É isso que nós precisamos fazer na Igreja de Cristo: orar, orar e orar com fé ao Senhor. Toda essa parte do simbolismo, que inclusive é a compreensão de João Calvino também, tudo isso se concretizou na era apostólica. Teve o seu sentido concretizado lá. Hoje nós temos o que é real. A unção real do Espírito habita em nós. E nós, como povo de Deus, o que precisamos fazer nas aflições é buscar a Deus em oração e clamar ao Senhor. Portanto, meu irmão, busque a sua liderança, ou busque na sua liderança o suporte pastoral que você precisa em tempos de aflição. Busque a sua liderança. Os seus presbíteros estão aqui para auxiliar você nas suas lutas e nas suas batalhas. Mais uma vez, lembre-se que é você quem deve procurar. A responsabilidade primária está nos seus ombros. Você deve buscá-los. E uma outra coisa interessante, não se esqueça de que é função, é da natureza do presbiterato cuidar de você, se preocupar com você e pastorear você. Tem muita gente que vê o conselho, vê os presbíteros como juízes. São meus juízes, como delegados, como os fiscalizadores da igreja. Não. Nós somos pastores e a nossa função primordial é cuidar do pastoreio da igreja. Em todas as circunstâncias, ore ao Senhor. Em primeiro lugar, suplicando e louvando ao Senhor. Em segundo lugar, recorrendo ao auxílio pastoral da sua igreja. Em terceiro lugar, confessando e intercedendo uns pelos outros. Confessando e intercedendo uns pelos outros. Veja no versículo 16, que o texto fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Meus irmãos, é bem possível, tanto lá no versículo 15, como no versículo 16, que o problema da enfermidade aqui seja produto de pecado. Com isso, nós não estamos dizendo que toda doença é por causa de pecado. Então é isso que nós estamos falando. O próprio Cristo, quando é questionado pelos seus discípulos, sobre o cego, falou: Senhor, quem pecou? Aquele homem ou seus pais? E Jesus Cristo disse: nem ele, nem os seus pais, mas a doença está nele para manifestar a glória de Deus. Você se lembra também que quando Jó passou por grande provação, os seus amigos atribuíram o sofrimento de Jó ao seu pecado. Ao seu pecado. E nós sabemos que o sofrimento de Jó não era por causa do pecado, ele não havia pecado contra o Senhor, mas era por permissão divina. Então uma pessoa pode sofrer porque ela é uma pecadora e ela está debaixo de um mundo, de uma natureza caída, mora num mundo quebrado e arruinado pelo pecado, e a doença é comum a todo mundo. Você pode adoecer, eu posso adoecer. Ninguém aqui está imune à enfermidade. Todos nós
somos vulneráveis. Todos somos vulneráveis. Mas uma doença pode vir também por permissão divina. O próprio Deus pode permitir uma enfermidade. Às vezes, uma situação difícil pode humilhar o seu coração, pode quebrar a sua alma e humilhar você diante dele. Então, uma enfermidade pode ser, sim, a direção do próprio Deus, tratando e cuidando do seu povo. Mas uma enfermidade pode ser produto de um pecado específico ou de pecados específicos. Pessoas podem adoecer por causa de suas culpas, de seus erros, de seus pecados. O que o pecado vai causar numa pessoa? Uma pessoa, por exemplo, que oculta pecados terríveis, que comete, que tem uma vida dupla, ela pode adoecer terrivelmente. E é possível que o problema aqui, que Tiago está tratando nessa igreja, seja um problema de pecado. Talvez a impaciência, talvez a murmuração, talvez o falso juramento. Eles não estavam sabendo como administrar a situação e eles queriam controle dos problemas, e isso gerou enfermidade. E talvez enfermidades contra irmãos, contra indivíduos na igreja. E por isso, então, qual é a exortação de Tiago? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. O texto não está falando aqui da confissão auricular, né, que você deve, uma vez por ano, vir aqui no gabinete pastoral, como é feito lá no catolicismo, e confessar todos os seus pecados. Não é isso que o texto está dizendo, para que você seja perdoado. O que o texto está falando é que pessoas que agrediram pessoas individualmente, elas devem se confessar. Elas devem se confessar. Se o pecado é individual e particular, o que você deve fazer é procurar a pessoa e confessar suas falhas, e reconhecer o seu erro, e dizer: meu irmão, eu errei, eu pequei contra o Senhor, e talvez eu estou passando por toda essa situação de debilitação por causa do meu pecado, e você deve confessar. E nesse momento, você não só confessará a sua falha, mas dará a oportunidade do seu irmão interceder por você, e de você interceder por ele, para que recebam a cura. É isso que Tiago está dizendo. A confissão é indispensável para que a cura seja realizada aqui, nesta passagem, nesse texto. A culpa, pecados ocultos, podem envelhecer os seus ossos. Você se lembra do Salmo 32? Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Os meus ossos envelheceram. Porque os seus gemidos eram constantes, todos os dias. Busque a Deus em oração, confessando suas fraquezas, seus erros, suas falhas, para que os outros também intercedam por você. Então, em todas as circunstâncias, o que nós devemos fazer? Nós devemos confessar e interceder uns pelos outros. Então, nós temos o aspecto da individualidade, no versículo 13. Nós temos o aspecto pastoral, no versículo 14 e 15, a oração, que é feita pela liderança da igreja. Mas nós temos o aspecto coletivo, no versículo 16. É a igreja que está em oração. Veja, você ora, a liderança ora, e a igreja ora para que a cura seja realizada. A cura física aqui nesse texto, nesta passagem. Então nós precisamos entender isso, irmãos. A importância que é a oração da igreja. Nossa igreja precisa se envolver com oração mais e mais, e nós precisamos orar uns pelos outros. Não tenha medo, não tenha receio de expor os seus problemas. Se é um problema relacionado a pecado, você tem que tratar com aquela pessoa que você pecou, né? O texto também não está dizendo que a pessoa, no próximo domingo, vamos fazer aqui uma fila para que todo mundo venha aqui à frente e confessar os seus pecados. Não, não é isso. Se o pecado foi público e agrediu a igreja,
é função da pessoa pedir perdão à igreja. A confissão tem que ser pública, porque ele ofendeu publicamente a igreja. Ele agrediu publicamente a igreja. Mas se o pecado é individual, você tem que tratar com o indivíduo. Mas, irmãos, para a gente partir aqui para a conclusão, o texto nos ensina que nós precisamos olhar para o exemplo bíblico e aprender acerca da eficácia da oração. Veja no versículo finalzinho lá do 16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Qual é o ponto? É o desânimo diante dos desafios. Talvez a cura não venha a acontecer. O que o texto está dizendo é: muito pode, pela sua eficácia, a oração daquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. E o exemplo é o exemplo da oração fervorosa de Elias, que pediu a Deus para que retivesse a chuva, e que depois orou a Deus para que a chuva caísse sobre a terra, e Deus então enviou a chuva. Você não pode se intimidar diante das circunstâncias, diante dos problemas, por mais difíceis que sejam, você tem que orar. Não importa qual seja a natureza da doença, não importa qual seja a natureza do pecado, não importa qual seja a natureza do problema, busque a Deus, e Deus, em conformidade com a sua vontade, com o seu querer, operará para a glória e para o louvor dele. O Senhor Jesus Cristo era um homem de oração, e na aflição, no Getsemane, ele orou ao Pai. Nós devemos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos buscar a Deus constantemente em oração, crendo e confiando na providência de Deus e no poder de Deus para fazer maravilhas. Você tem orado, meu irmão? Você tem sido um homem de oração, uma mulher de oração? Você tem buscado a Deus como deveria buscar? O mais interessante é que aquela família, lá do início, que estava passando por um momento terrível de aflição, em 2013, quando nós nos relacionamos e quando conversamos, eles estavam vivenciando um dos melhores momentos da vida deles. Familiar, financeira, vida espiritual na igreja, em todas as circunstâncias, ore ao Senhor. Em todas as circunstâncias, ore ao Senhor. Suplicando e louvando a Deus, recorrendo ao auxílio pastoral e confessando e intercedendo uns pelos outros. É isso que nos ensina a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.